Nossa, gente, vocês, olha, fazer a chamada. Arcanjo Gabriel. Atrasado. É assim que coloca o nome na chamada, né? Atrasado Games. É assim que vocês colocam o nome na chamada agora. Bárbara Cabral. Presente. Vamos começar. Hoje é feriado. E por que é feriado? Porque hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil, que completa 196 anos. E aqui, no Boa do Fim de Semana, a gente vai falar de filmes que são uma verdadeira aula de história. Tá, professora. Ah, muito obrigada, meu querido. Linda. No clima de história do Brasil, vamos voltar no tempo e lá pro século XVIII, bem antes da nossa independência. Um dentista chamado Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, lidera uma resistência contra os desmandes da coroa portuguesa. Essa revolta ficou conhecida como Inconfidência Mineira. E é no filme Joaquim que vemos o que motivou Tiradentes a se engajar politicamente e arquitetar a Inconfidência. E o legal é que o recorte do filme é justamente a história antes dele se tornar um mito, né? Lembrado até hoje. É tudo o que motivou ele até chegar a essa revolta contra Portugal. Então você vai ver bem antes do que os livros de história nos contam. Legal! Bem louco! Você sabia, por exemplo, que ele era um alferes de uma unidade militar? Hein? Você tá se perguntando o que é alferes? Eu te respondo, é uma patente abaixo do tenente. Eu não sabia, mas eu pesquisei, porque eu sou prof. De aliado a traidor, Tiradentes, ou Joaquim, foi o único que pagou com a própria vida pela Inconfidência Mineira. Nessa época aí do Tiradentes, escravidão era uma coisa tão comum que nem os inconfidentes pensavam aí na sua abolição. Isso não era uma pauta pra eles. E em 12 anos de escravidão, a gente vê os horrores dessa que é uma das piores marcas da história mundial. Baseado no livro homônimo, escrito pelo próprio Solomon Northup, 12 anos de escravidão conta a história dele, que era um violinista negro e livre, que foi sequestrado e vendido como se fosse escravo. Tudo que ele passa e presencia foi só uma pequena parte do que acontecia com homens, mulheres e crianças que eram livres em seus países. 12 anos de escravidão é um filme forte, emocionante e importante para que a gente nunca esqueça dessa terrível parte da história que tem consequências até hoje. If you want to survive, do and say as little as possible. Vamos dar um salto no tempo e vamos para o século XX, mais precisamente ali na Segunda Guerra Mundial. Além de trazer todos os horrores que a guerra já traz, ela teve o agravante do Holocausto, né? Essa inexplicável perseguição aos judeus. Mas, mesmo assim, com todos os horrores da guerra, a solidariedade teve um grande destaque. Em O Resgate do Soldado Ryan, um grupo de soldados tem a missão de salvar Ryan, o caçula de 4 filhos e o único deles ainda vivo na guerra. That's my mission. It doesn't make any sense, sir. Why do I deserve to go? Vira meio que questão de honra trazê-lo pra família, sabe? Mas aí, como é que acha um soldado no meio do campo de batalha, em plena Normandia, na Segunda Guerra? Aí só assistindo pra saber. Do outro lado da mesma guerra, em Varsóvia, na Polônia, um casal, dono de um zoológico, abrigava judeus e os escondia dos soldados nazistas. Em O Zoológico de Varsóvia, podemos ver a inspiradora história real de Jan e Antonina, que arriscaram a própria vida para salvar desconhecidos. E essa é só mais uma das histórias reais de pessoas que se arriscaram aí para salvar os judeus durante esse período tenebroso da história, né? E O Zoológico de Varsóvia é um filme que conta muito bem esses casos de solidariedade. E eu indico bastante pra gente entender melhor um outro ponto de vista da Segunda Guerra Mundial. Dando mais um salto no tempo, vamos misturar os assuntos e avançar até a década de 60 lá nos Estados Unidos. Saindo da Europa, estamos voltando para os Estados Unidos, tá, gente? O mundo já vivia a Guerra Fria e nos Estados Unidos a segregação racial era fortíssima, graças à herança escravocrata que eu já citei aqui nessa aula, nesse programa. Negros tinham banheiros separados dos brancos, lugares específicos no transporte público, bebedouro separado, né? Coisa tão básica no dia a dia, mas que eles tinham que cumprir certas normas aí pra utilizar, né? Doideira. Na NASA, durante a corrida espacial contra a União Soviética, não era diferente não. E em Estrelas Além do Tempo, a gente vê 3 mulheres negras, mega inteligentes, super competentes, que têm que provar dia após dia o seu valor num ambiente totalmente branco. O filme é baseado em fatos e você vai ver como elas foram importantes para o êxito dos Estados Unidos nesse período. We're just on our way to work at NASA, sir. I had no idea they hired. There are quite a few women
working in the space program. Pois é, como eu disse, era na NASA, né? Um ambiente que, além de ser totalmente branco, também era um ambiente muito masculino. Então elas têm que provar tudo isso em dobro. Tá vendo? A história mundial tá toda interligada e o cinema tá aí pra ajudar a gente a compreender todos esses períodos que às vezes lá no livro fica muito confuso na nossa cabeça. E esses filmes que são a verdadeira aula de história estão lá no Telecine Play. Então não percam. Se você tem aula de história, se você tem prova de história, vai lá, assiste. Eu tenho certeza que você vai entender melhor a matéria, beleza? Eu fico por aqui. Um beijo, até semana que vem. E agora eu vou comer minha maçãzinha. Ah, obrigada, querido. Maravilhosa. Eu vou ganhar 10, professora. Só se estudar.